Lei pede socorro para a Caixa. O Brasil está uma zona e aqui é zona livre. E aí, senhores? E aí? Começar por qual das parnafernálias brasileiras? Eu acho que a da Caixa é uma boa forma de começar. O que o governo queria fazer? O governo queria usar o dinheiro do FGTS, e depois a gente pode abrir um parênteses para falar um pouquinho do FGTS, para socorrer a Caixa. Porque a Caixa precisa se capitalizar para se adequar ao Acordo de Basileia. O que é o Acordo de Basileia? O Acordo de Basileia é um acordo internacional que rege algumas normas para os bancos, né? E o governo queria usar dinheiro do FGTS para fazer essa capitalização da Caixa. E aí o TCU, o Tribunal de Contas, para tudo. Inclusive, quem abriu o procedimento no TCU foi o procurador, vou lembrar o nome dele aqui, Júlio Marcelo de Oliveira, que é o procurador do Ministério Público de Contas que pegou as pedaladas. Sim, foi o grande... Ele é um grande procurador da República. Aí o que o governo fez? Já que não ia poder fazer de forma direta, passou no afogadilho, na pressa, uma lei que foi aprovada semana passada na Câmara, está sendo avaliada pelo Senado hoje, para legalizar o uso do dinheiro do FGTS como empréstimo para a Caixa e o pior, um empréstimo perpétuo. A gente sabe como é que funciona o FGTS. O que é o FGTS? Camilo, tu que é um empresário, um empreendedor, o que é o FGTS para o trabalhador? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma garantia legal que é tirada do próprio salário do empregado, que servirá como garantia no momento que ele for demitido. É uma poupança forçada, remunerada a uma taxa ridícula, vergonhosa, que na verdade para mim caracterizaria de imediato assim, roubo, porque afinal de contas 3% ao ano. É uma taxa assim que não tem nem explicação. É 3% mais TR, mas a TR dá zero sempre. Dá zero sempre, okay. Entendeu? Então, só para ficar... Então dá na mesma. Tá? Mas que teoricamente é um amparo para o trabalhador. Né? É uma contrapartida que ele tem caso aconteça alguma coisa. O problema é que o governo recorrentemente pega o recurso do FGTS e utiliza para capitalizar o BNDES, para fazer empréstimo para grandes empreiteiras. Agora está pensando em usar para a Caixa e será que o melhor não era que esse dinheiro ficasse para o próprio trabalhador utilizar da forma como quiser, seja se ele quiser fazer uma poupança para um caso de... Se essa opção quisesse utilizar o fundo de garantia aos moldes que é hoje, que ele utilize, mas que dê opção para ele. Olha, só para fazer um contraponto aqui, né? Trazer alguns fatos assim, essa gestão, né, é a mesma chapa, mas esse período que o Temer está gerindo, ele flexibilizou bastante, né? Bem mais que os outros o acesso ao FGTS, né? Liberou um saque, né? Esse próprio governo se deu conta disso. Ele fez isso no início deste ano. Então, assim, ele não é o pior governo em relação ao FGTS, ele está devolvendo mais para o trabalhador. Eu acho que o grande ponto é o que o Camilo falou. Se tu perguntar para o trabalhador se ele prefere esse depósito compulsório obrigatório, que o governo fica fazendo benesses para quem ele quer, né? Muitas vezes, inclusive até para grandes empresas como a JBS. Se ele quer contribuir com isso ou se ele quer ter acesso imediatamente. Se ele quer fazer a poupança dele, que ele quer ter uma qualidade de vida hoje um pouco melhor. Existe, essa opção não existe hoje. Tem uma outra questão por trás, tá? A Caixa está descapitalizada. A Caixa é a grande promotora, é o braço do governo. Então é uma questão eleitoral, então. Para fazer uma série de políticas sociais, né? Temos o caso do FIES, por exemplo. Números aí essa semana apontam que existe uma inadimplência sistêmica aí na ordem de 90%. Essa bomba vai estourar. E quando estourar, não tendo FGTS, aonde é que se vai buscar forma de poder tapar esse buraco? E assim, mas um passo atrás, né? Mesmo quando o governo dá a opção do trabalhador sacar o FGTS, quebrar a perna do sujeito e depois dar a muleta, né? Porque o dinheiro é do próprio trabalhador. Tudo bem, Fred. A questão, eu concordo contigo, mas a questão é comparando com outros governos que não davam essa opção, né? Sim. Eu só estou fazendo a gente tem que botar em perspectiva. Outros governos não davam essa opção. Populista da mesma forma. Eu não estou defendendo este governo, estou comparando ele com outros governos. O ideal seria ser totalmente opcional. Não, é que esse governo se deu conta, isso não precisa ser muito esperto para fazer essa conta, mas eles se deram conta que uma forma de jogar dinheiro no mercado
no mercado em recessão, né, era devolvendo o dinheiro às pessoas. Era devolvendo o dinheiro às pessoas. E as pessoas puderam, inclusive, matar dívidas, fazer novas compras e tudo mais. Foi uma forma que o governo criou. Que seria o mais lógico fazer isso de forma permanente. Permanente, Eu não progressiva. condeno o governo por ter feito isso. A questão é que eles fazem isso quando eles estão com problemas sérios. Eles queriam mexer em números aí macroeconômicos e soltaram o dinheiro no mercado desta forma. Pelo menos devolveu o dinheiro. Pelo menos devolveu. Pelo menos devolveu. Porque menos. tem Mas governos que, estando em período de recessão, vêm como fórmula tributar mais. A própria presidente Dilma, o presidente Lula, depois da crise de 2008 2009, usaram o FGTS para ampliar empréstimo para as grandes empresas, a fim de tentar retomar o emprego, né? O que a gente viu que não aconteceu. Mas o FGTS, ele deveria ser alvo de uma reforma que poderia, inclusive, estar contemplado na reforma da Previdência. Porque é uma poupança que o trabalhador já fez de forma obrigatória. Nós temos um problema de déficit da Previdência e isso poderia ser casado com uma reforma da Previdência para, eventualmente, capitalizar contas individuais dos trabalhadores, pegar esse dinheiro, capitalizar contas individuais dos trabalhadores para que se tenha um colchão no futuro. Mas isso é assunto para um debate só sobre a reforma da Previdência. É tão difícil o cara mexer só em alguns pontos que, se tu esclarecer eles, a princípio não são nem tão controversos assim, né? A questão dos grandes privilégios da Previdência, se tu consegue expor isso, a grande maioria é a favor de que acabe os grandes privilégios. Só que já é tão difícil mexer nisso, se imagina botando tudo em uma grande... Só lembrando, tá? O FGTS, ele foi criado a partir de uma contrapartida à eliminação da estabilidade no emprego na área privada. As pessoas não podiam ser demitidas praticamente, até antes da criação do FGTS. Então o que se criou? Se criou esse regime onde a cada ano se deposita um salário, né? Então para cada ano trabalhado a pessoa tem direito a um salário, né, de indenização. Esta é a conta que foi feita. E se sair sem justa causa, mais 40% de multa. Mais 40% de multa, perfeito. Tá? Que na verdade é 50%. 50% do empresário, 10% para o governo. Tá? Que o governo fez isso para tentar coibir os acordos que aconteciam informalmente. Que não coibiu. Que não coibiu. Ele simplesmente acabou colocando aí um custo de transação, um pedágio, mas as empresas e os trabalhadores continuaram fazendo porque era de conveniência das duas partes. Bom. Agora a reforma contempla um acordo... A reforma trabalhista. A reforma. Sim, ele prevê uma situação de meio termo. Meio termo, 20% de multa e uma demissão consensual. O que é muito mais sincero, porque legalizou, na verdade, uma prática que já vinha sendo feita há muito tempo. Muita empresa faz o acordo, dá o dinheiro, o trabalhador saca e depois o trabalhador vem e devolve para o dono do negócio. Né? E está tudo bem, tudo legal, né? As partes estão felizes. Esse foi o Zona Livre. Se tu gostou aí, dá o like, te inscreve no canal. A gente se vê no próximo programa.